Eu falo o cara que ela é severina, que ela faz tudo aqui na igreja, né? E o pastor Robson mandou a pessoa certinha para nos ajudar lá, porque, rapaz, ela chega lá, é uma energia, aí ela traz o povo, ela fala, e esse povo lindo foi lá nos visitar, que alegria, que alegria. Cada vez que vai esse povo daqui para lá, a gente vê a responsabilidade de missões que vocês têm, pastor. Porque se vocês não nos ajudassem, aquela igreja iria fechar e um bar iria se abrir. Então a responsabilidade de vocês conosco foi muito importante e a gente fica muito feliz. E a gente vê que missões está no sangue de vocês. E nós vamos falar justamente hoje de uma menina que muitas das vezes nós não percebemos quando nós falamos da vida de Naamã. Queria que os irmãos abrissem sua Bíblia, 2 Reis, capítulo 5. Nós vamos estar falando de uma menina, queridos, que... Muito obrigado, irmã. Muitas das vezes nós falamos da vida de Naamã e nós nos esquecemos de uma pequena menina que estava ali como escrava de Naamã. E nós falamos, na verdade, do grande milagre que aconteceu com Naamã, que Deus fez na vida dele. E é um mês de missões e nós queremos trazer para vocês justamente o ponto essencial aqui sobre missões, sobre a vida de uma pequena menina que transformou a vida de um homem, de um grande general. E às vezes nós lemos essa palavra e nós pensamos simplesmente no milagre que foi feito, mas nós não avaliamos para que o milagre fosse feito, uma pequena missionária agiu ali naquele lugar. E a palavra do Senhor fala assim: Naamã, comandante do exército do rei da Síria, era grande homem diante do seu senhor e de muito conceito, porque por ele o Senhor dera vitória à Síria. Olha só que o Senhor já cuidava de Naamã, porque aqui fala que o Senhor cuidou dele. Então, para que aquilo acontecesse, foi o próprio Senhor que fez. Porque nós vemos aqui no Antigo Testamento que todas as vezes que o povo de Deus abandonava o Senhor, eles sofriam e um outro povo os governava. E aconteceu aqui, nesse momento aqui. Continuando, no versículo 2. Saíram tropas da Síria e da terra de Israel e levaram cativa, olha só, uma menina. Aqui não fala o nome dela, irmãos. Que ficou a serviço da mulher de Naamã. Disse ela à sua senhora: tomara o meu senhor estivesse diante do profeta que está em Samaria, ele o restauraria da sua lepra. Então foi Naamã e disse ao seu senhor: assim e assim falou a jovem que é da terra de Israel. Respondeu o rei da Síria: vai, anda, enviarei uma carta ao rei de Israel. Ele partiu e levou consigo 10 talentos de prata e 6.000 siclos de ouro. E 10 vestes festivas. Levou também ao rei de Israel a carta, que dizia: logo, em chegando a ti esta carta, saberás que eu te enviei Naamã, meu servo, para que o cures da sua lepra. Tendo lido o rei de Israel a carta, rasgou as suas vestes e disse: acaso sou eu Deus, com poder de tirar a vida ou dá-la, para que este me envie a mim um homem para curá-lo de sua lepra? Notai, pois, e vede que procura um pretexto para romper comigo e trazer-me guerra. Ouvindo, porém, Eliseu, homem de Deus, que o rei de Israel rasgara as suas vestes, mandou dizer ao rei: por que rasgaste as tuas vestes? Deixa ouvir a mim, e saberá que há profeta em Israel. Veio, pois, Naamã com os seus cavalos e os seus carros, e parou à porta da casa de Eliseu. Então Eliseu lhe mandou um mensageiro, dizendo: vai, lava-te 7 vezes no Jordão, e a tua carne será restaurada, e ficarás limpo. Naamã, porém, muito se indignou e se foi, dizendo: pensava eu que ele sairia a ter comigo, por-se-ia de pé, invocaria o nome do Senhor Deus, e moveria a mão sobre o lugar da lepra, e restauraria o leproso. Não são, porventura, Abana e Farfar, rios de Damasco, melhores do que todas as águas de Israel? Não poderia eu lavar-me neles e ficar limpo? E voltou-se e foi com indignação. Então se chegaram a ele seus oficiais e lhe disseram:
meu pai, se te houvesse dito o profeta alguma coisa difícil, acaso não a farias? Quanto mais, já apenas te disse, lava-te e ficarás limpo. Então desceu e mergulhou no Jordão 7 vezes, consoante a palavra do homem de Deus, e a sua carne se tornou como a carne de uma criança, e ficou limpo. Voltou ao homem de Deus, ele de toda a sua comitiva, veio pôr-se diante dele e disse, eis que agora reconheço que em toda a terra não há Deus, senão em Israel. Agora, pois, te peço, aceites um presente do teu servo. Amém? Querido eterno Deus, te peço mais uma vez aqui, em nome de Jesus, que não seja eu, mas que seja o Espírito Santo de Deus, que diminua eu para que cresça Cristo em mim, e dessa forma a sua palavra seja proclamada aqui na tua igreja. É a oração que eu te faço no nome de Jesus. Queridos, quão maravilhoso esse texto. A Bíblia, ela traz para a gente tantas histórias, e a gente vê que as histórias do Senhor que está aqui na Bíblia, são todas histórias verdadeiras. Mas aqui nós estamos falando aqui, que eu quero trazer para vocês, uma pequena missionária. Uma menina que foi levada cativa por Naamã. Aqui não fala para nós o que aconteceu com seus pais, mas se ela foi levada escrava, ou seus pais também foram levados como escravos, ou eles morreram durante a guerra para que os levassem como escravo. E essa menina, queridos, trabalhava na casa de Naamã, um general poderoso. Esse general, na verdade, ele era o segundo em comando. Primeiro rei e segundo general. Então ele tinha grande poder ali na Síria, a terra da Síria. Então imagine essa menina, o quanto essa menina sofreu por ser levada como escrava, porque ela era escrava de Naamã, e trabalhava ali na casa de Naamã, com a esposa de Naamã. E aí eu quero trazer para vocês 6 pontos, para que a gente possa saber o quão importante é missões nas nossas vidas. O quão importante uma igreja pensar em missões, e saber que através de uma vida, de alguém de vocês que está aqui, pode fazer a diferença na vida de alguém. Porque se vocês abrirem as suas bocas para levar o evangelho a uma outra pessoa, conforme o pastor estava falando aqui na escola bíblica aqui de vocês, ele falou uma coisa importante, que nós temos que fazer o quê? Nós temos que ser como Cristo e temos que fazer como Cristo. Nós não estamos aqui somente para estarmos aqui, mas nós temos que fazer discípulos, foi o que o pastor falou. Esse é o grande ponto que nós temos que fazer. Nós temos que fazer discípulos, nós temos que salvar vidas, e cada um de nós é responsável por missões. Missões aqui, queridos, não é só o pastor, não só os líderes, mas cada um de nós é responsável por missões. E aquela menina, ela tinha tudo para falar assim, quando ela ouviu Naamã falar com a sua esposa, eu estou leproso, você sabe muito bem que eu tenho lepra, sou um grande general, sou o segundo no comando, tenho grande poder, mas sobre a minha vida tem uma grande doença que é incurável. Era uma doença incurável, irmãos. Mas aquela menina, ela tinha tudo para falar assim, ó, bem feito para esse homem, pois ele me trouxe cativo aqui, matou o meu povo, colocou meu povo como escravo, e Deus está fazendo isso na vida dele. Ele está pagando por aquilo que ele fez. Mas ela não pensou dessa forma, irmãos. Ela pensou de uma forma diferente. Aí eu quero trazer para vocês 6 pontos e queria que vocês prestassem atenção. O primeiro ponto, quero que vocês falem comigo. Fala assim: o mais importante está no coração. É isso aí. O mais importante estava no coração daquela menina. Porque aquela menina, no coração dela não havia mágoa. Não havia, assim, um pensamento crítico de avaliar que aquele homem estava fazendo ela sofrer como escrava. Ela trabalhava, imagina bem, uma menina pequena, perdeu seus pais, foi levada para uma nova terra. Ela estava na Síria, saiu de Israel e foi levada para a Síria. Trabalhando como escrava, dentro da casa de um homem, que a Bíblia fala pouco dele, mas fala que era um homem que vivia de lutas. Então ele era um homem muito bruto, porque ele só vivia lutas. O linguajar dele, na verdade, quando ele falava, era simplesmente vozes de comando, porque ele era um general. Então imaginem, eu não sei se aqui tem algum militar, mas quando tem na família uma pessoa que ela é militar, às vezes aquilo vai com a vida dela. Assim como é um pastor. O pastor, quando ele fala, ele transmite da forma que um pastor tem que transmitir. E uma pessoa que trabalha como militar, ele muitas das vezes ele simplesmente dá comandos, porque ele vive comandos a vida toda. Então, quando ele abre a boca como pai, como marido, muitas das vezes aquela parte de militar está arraigada na vida dele. E esse homem falava brutamente, porque só vivia em guerra. Então, dentro da sua casa, ele só falava assim:
faz isso, faz aquilo, traz água para mim, faz aquilo, só dava comandos. E aquela menina olhando para aquele homem, só via nele o quê? Um homem bruto, um homem cruel, que tirou da sua terra e a levou para a Síria como escrava. Mas o coração daquela menina era um coração diferente, era um coração missionário. Foi a primeira menina missionária. Ela fez missões mundiais, querido. Ela saiu da sua terra e foi para uma outra terra. E foi falar para quê? Para aquele homem: olha só, se tu ouvires o profeta da minha terra, que ele é um homem de Deus, ele fará um milagre em sua vida. Queridos, olha só que coração. O nosso coração tem que fazer a diferença. O nosso coração tem que pensar em missões, como essa menina pensou. Ela não pensou simplesmente no ódio, naquilo que fizeram a ela, mas ela teve um coração diferente. Um coração que pensava em cuidar, em amar, assim como Cristo fez conosco. Porque Cristo, passando por tudo aquilo que ele passou, em nenhum momento ele reclamou, e em nenhum momento ele pensou em trazer alguma coisa ruim para o povo romano. Negativo. Simplesmente Deus falou, Jesus falou para o Pai: Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem. Olha o coração de Jesus. E aquela menina, mesmo antes de conhecer a Jesus, ela conheceu aquele Deus através do profeta Eliseu, que falou para ela do amor de Deus, e ela sabia que existia um Deus, e que esse Deus era um Deus de amor. Então no coraçãozinho dela só tinha amor. E quando ela trouxe essa palavra, queridos, para aquele homem, para aquele general, houve um milagre. Porque antes que aconteça o milagre de Deus, tem que haver o homem. O homem tem que estar fazendo a sua parte para que o milagre aconteça. E essa menina fez o milagre. E ela tinha um coração diferente. Então, por isso que eu falo que o importante é aquilo que está no coração. Em segundo lugar, eu quero que vocês façam essa pergunta assim: por que as pessoas são tão complicadas? Faça uma pergunta. Fala: por que as pessoas são tão complicadas? Sim, queridos. Por que eu quero trazer isso para vocês também? Porque nós, como missionários de Cristo, nós vamos encontrar muitas pessoas que são complicadas. Então, se você tem na sua família, ou entre os seus amigos, pessoas complicadas, muitas das vezes vocês vão falar assim: não vou falar com aquela pessoa, não vou falar com meu primo, com meu tio, porque ele é muito complicado. Queridos, nós vamos deixar de salvar uma alma. Porque essa pessoa, às vezes, ela é complicada, porque ela passou por algo lá atrás. E Naamã, ele estava passando por uma grande luta na sua vida, porque ele se via, quando ele se olhava nas águas ou num espelho, ele se via assim: puxa vida, tenho tanto poder, tenho tanto dinheiro, mas tenho uma doença que acaba com o meu corpo e que não posso mostrar para os meus subordinados. Então só a esposa dele o via quando ele estava nu, e ela via aquele monte de ferida em seu corpo. E aquele homem, por mais que ele tinha poder, dinheiro, ele não podia se curar. Então ele tinha uma grande complicação, que era a doença. Mas eu quero trazer para nós aqui, que muitas das vezes pessoas têm problemas na sua vida. Pessoas tiveram um tratamento, uma educação que foi difícil. E por essa educação difícil que ela teve, queridos, muitas das vezes essa pessoa é complicada. E fica difícil de você chegar até ela, porque ela é complicada. Mas você não pode deixar de chegar nessa pessoa complicada sem saber muitas das vezes o que ela passa. E quando nós passamos a conhecer o problema dessa pessoa, mais fácil será para que eu atue na vida dela. E aquela menina, ela sabia do problema de Naamã. Ela sabia que ele tinha uma doença incurável. E ela, conhecendo esse problema, ela agiu em cima do problema. E ela, sabendo que era um homem complicado, que era um homem bruto, que a tratava mal, ela passou a pensar de uma forma diferente. Por isso que nós temos que entender: quando tiver pessoas que são complicadas, que são difíceis, não faça com que isso seja uma barreira na qual você possa ir até ela e levar o evangelho até essa pessoa. Porque se você pensar dessa forma, se aquela menina pensasse dessa forma, essa pequena missionária, Naamã não seria curado. E Naamã, vocês podem ver que no final, Naamã foi convertido. Por que ele foi convertido? Porque ele falou assim: verdadeiramente, esse é um Deus que faz, um Deus que cura. Ele reconheceu o Deus de Eliseu, o Deus daquela pequena jovem que falou com ele. E para ele reconhecer um homem poderoso, que era de um outro povo, para ele reconhecer, porque eles cultuavam outros deuses, e ele deixar de falar dos deuses dele, para falar: verdadeiramente esse é Deus, esse tem poder. Ele reconheceu.
E quando ele reconhece isso, quando Naamã desceu 7 vezes no Rio Jordão, imagina, 7 vezes. Quando nós somos batizados, quando nós deitamos apenas uma vez, pois Deus faz as coisas tão perfeitas que mandou ele descer 7 vezes, para quebrar o coração dele e mostrar que quem faz é Deus, e não o homem. Tem que ser do jeito de Deus, não tem que ser do nosso jeito. E aquela menina, ela pensou em Naamã. E quando a gente pensa dessa forma, que tem uma pessoa complicada, mas que mesmo sendo complicada, eu tenho que ir até ele, e eu tenho que fazer essa obra para ele, se eu tiver esse pensamento de coração missionário, nós vamos salvar muitas almas. Amém? Terceiro ponto, eu queria que vocês falassem. Eu quero que falem para guardar no coração, amém? Então falem assim, ó, nem todos têm a mesma fé. Pois é, queridos, quando Naamã chegou lá em Samaria, dizendo que ele queria ser curado, o rei de Israel ficou maluco, porque a carta chegou para o rei de Israel. E quando a carta chegou para o rei de Israel, nem o rei teve a mesma fé que aquela menina teve. O rei simplesmente ficou maluco e falou assim: por acaso eu sou Deus? Eu sou o que para curar esse homem? Cadê a fé desse homem? É justamente, queridos, porque aquele povo tinha abandonado a Deus. E todas as vezes, quando o povo abandona Deus, o povo paga e paga caro. E se transformaram em escravos. Então, o rei pensou o quê? O rei pensou: esse rei está querendo arrumar alguma coisa para trazer guerra novamente e levar mais pessoas cativas para lá. Foi o primeiro pensamento do rei. O rei não teve fé nenhuma. Rasgou as suas vestes. Por quê? Cadê a fé dele? Ele simplesmente rasgou as vestes dele. Olha só, cadê a fé desse homem? Cadê a fé do rei? Imagina bem se o pastor Robson está aqui pregando, mas ele demonstra para vocês que ele não tem fé. Você acha que Deus vai estar aqui no altar, acompanhando o pastor? Não vai. E aquele rei tinha abandonado a fé. E quando o rei abandona a fé, todos que estão com o rei, infelizmente também abandonam. Porque o rei é aquele que é escolhido de Deus para fazer com que o povo esteja acompanhando. E tem um profeta para falar para aquele povo. E simplesmente somente Eliseu que estava firme na fé. Mas aquela menina fez a diferença. Porque aquela menina teve fé. E Naamã tinha uma fé diferente. Assim como cada um de nós, quando nós vamos na casa de alguém, nós não sabemos a fé daquelas pessoas. Nós não sabemos a religião deles. Na verdade, nem importa a religião. O que importa quando nós vamos na casa de alguém bater para levar o evangelho é a fé que aquela pessoa terá. Porque a religião não salva ninguém. Jesus não tinha religião. Jesus, ele era judeu e ele não seguia o judaísmo. Por quê? Porque nós não temos que seguir religião. Nós temos que seguir a Cristo. E ali aquela menina, ela seguia um Deus poderoso. E quando ela falou, ela não pensou em religião. Ela simplesmente, ela teve fé, ela acreditou e falou que lá na terra dela tinha um profeta, um homem de Deus, que poderia fazer a diferença na vida daquele homem. Então não interessa a religião, a fé de ninguém. Nós temos que ir. E sabemos que independente da fé de cada pessoa, nós como missionários, como servos de Cristo, porque nós somos pequenos Cristo, nós temos que ir. E não somente pastores e líderes, conforme eu já falei. E aquela menina foi uma menina importante, queridos. E missões é importante. Em Apocalipse fala que um dos pontos essenciais para a volta de Cristo é que todos tenham ouvido falar de Cristo. Esse é um dos pontos essenciais. São vários, mas um deles é esse. E aquela menina, ela foi até lá, a síria, escrava, e falou do grande Deus dela. Não interessava para ela que aquele homem tinha uma outra fé, uma outra religião, tinha um outro Deus. Não interessou para ela. O que interessou para ela é simplesmente levar o evangelho. Esse é o nosso foco como missionários, como cristãos. Esse é o foco. É pensar que eu tenho que sair de onde eu estou e ir até aquele que necessita de uma palavra. Trazer uma pequena história para vocês, essa história é verdadeira. Tinha um pastor que ele saía todos os domingos, pela manhã, o culto era às 10, mas ele saía todos os dias, 7 horas da manhã, e ele percorria uma certa rua. Ele sempre marcava uma rua para ir e levar esses folhetinhos que a gente tem. E ele tinha um carimbozinho da igreja, falando dos horários de culto, conforme também a gente faz. E ele levava sempre o filho dele. O filho dele tinha 8 anos, ele todos os dias
os dias não, todos os domingos antes do culto, eles tinham, isso era uma receitazinha que ele tinha com o filho, para que o filho tivesse no sangue dele missões, saísse e fosse levar o folhetim e falar do amor de Deus. E todos os domingos ele ia. Num certo dia, estava chovendo muito, e aí ele falou assim, não vou sair debaixo de chuva com meu filho, para levar o folhetinho hoje. E estava tão nublado o tempo, que o tempo estava escuro, aquela chuva, e o menininho falou assim, papai, vamos lá, papai, porque estava no sangue do menino, vamos lá levar o folhetinho. O pai dele, meu filho, mas está chovendo, papai não vai, papai vai fazer o seguinte, papai vai ficar, que papai vai ter que pregar o sermão aqui da manhã, eu já preparei, e eu vou aproveitar em casa que o tempo está assim chuvoso dessa forma, e vou preparar já o da noite. Papai, mas meu coração está ardendo, e eu estou vendo uma casa lá que está com uma luz acesa no segundo andar, e eu estou com meu coração ardendo, que eu queria levar lá esse papelzinho, mas está chovendo, meu filho, mas pai, eu quero levar. Tá bom, faz o seguinte, coloca a sua roupa, coloca uma roupinha, se veste direitinho, pega o guarda-chuva do papai que é maior, e pode ir lá. E esse menino foi, queridos. E o menino foi lá, naquela casa que ele simplesmente visualizou, que tinha uma lâmpada acesa no segundo andar, e foi até aquela casa, e ele foi subindo no alto do morro, que a casa ficava no morro, e da casa dele ele visualizou, ele subiu aquele morro todinho com o guarda-chuva, molhou as pernas tudo, que a chuva, aquele vento batendo, mas o menino levou no bolsinho dele lá aquele folhetinho, e o menino começou a bater na porta, tom, 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 e nada de atender, e o menino insistindo, tom, 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 e nada de atender. E o menininho, não vou desanimar, eu vou insistir e a pessoa vai me atender. Eu não posso ter vindo aqui à toa, senão papai vai falar assim para mim, eu te falei com chuva e tal. E o menino insistiu, e bateu 3 vezes e bateu 4 vezes. E quando o menino começou a ir bater a 5ª vez, daqui a pouco a porta se abriu e apareceu um homem a ele e falou assim, seja insolente, menino, você vem aqui me tentar, essa hora da manhã, com essa chuva, isso é hora de estar batendo na casa de alguém, incomodando? Não, meu senhor. É que eu senti o desejo no coração de trazer esse folhetinho aqui para o senhor. Desculpe incomodar, mas é com muito amor que Deus pediu que eu trouxesse para você esse folhetinho. Tá bom, me dá isso aqui para cá e para de incomodar. E aquele homem pegou aquele folhetinho, bateu a porta na cara do menino, e o menino, cabisbaixo, né, triste, falou assim, puxa vida, né? E saiu, e voltou para sua casa, e não falou nada com o pai dele. E simplesmente chegou a casa, e foi fazer os seus afazeres, e passou, e teve o culto, e aquele dia ficou para trás. 6 meses depois, esse pastor, pai desse menino, Deus tocou no coração dele, e ele fez a pergunta assim, antes de começar o culto. Deus está me incomodando aqui, queridos, e não sei porquê, mas eu vou deixar aqui o microfone livre, para que alguém possa trazer um testemunho aqui, qualquer testemunho. Tem alguém que quer trazer um testemunho? E aí me sai um homem lá do fundo, e vem andando, levantou a mão dele, passou, pode vir. E ele veio andando, e aquele homem chegou à frente, pegou o microfone, ele, pois não, pode falar. E aí esse homem falou o seguinte, há 6 meses atrás, eu estava no segundo andar da minha casa, estava tão triste porque eu havia perdido meus filhos e minha esposa num acidente. E eu fui o culpado daquele acidente, porque eu havia bebido. E por eu ter bebido, o meu reflexo foi, no momento foi triste, eu estava sem reflexo, que eu tinha me embriagado, estava dirigindo irresponsavelmente, e através dessa direção, eu bati num outro veículo, maior, num caminhão, e morreram minha esposa e meus 2 filhos. Somente eu sobrevivi. E eu carregava uma culpa enorme na minha vida, por esse acidente. E eu estava no segundo andar da minha casa, já tinha colocado sobre o mourão que tem do segundo andar, uma corda, já estava em cima de uma cadeira, com a corda preparada no meu pescoço, preparado para pular, porque eu iria me enforcar. Mas quando eu estava preparado para pular, alguém bate a minha porta. E aí eu pensei, vai parar de bater, eu vou pular e vou me enforcar. E quando eu preparava novamente para pular, batia novamente na porta. E aquilo eu fui ficando nervoso, porque eu estava preparado para me enforcar, e um insistente batia a minha porta. E eu pensava, eu não tenho família. A única família que eu tinha era minha esposa e meus filhos, eu não tinha mais parentes. Só tinha eles. E estava preparado para morrer. E a 3ª vez bateram. E eu fui ficando indignado com aquilo, que eu falei, isso é hora de alguém estar batendo na porta de alguém? E aí eu falei, se não bateu novamente, agora eu vou pular.
pois eis que bateu a quinta vez. E o que eu fiz? Eu vou lá falar com esse insolente, que não deixa nem eu me matar tranquilamente. E aí eu tirei a corda do meu pescoço e desci para o primeiro andar. E quando eu abro a porta, quem é que eu vejo? Um pequeno menino com um sorriso lindo ali olhando para mim, e eu ainda tratando o mal. Falei: seu insolente, o que você quer fazer aqui? E o menino falou assim comigo: Deus me incomodou para que eu viesse à sua casa e trouxesse para você essa pequena palavra do Senhor, porque foi Deus que me incomodou para trazer isso aqui para você. Olha só, irmãos, o menino incomodado com um folhetim para entregar, entregou o folhetim para aquele homem, e aquele homem falando ali para o pai, o pastor do lado, e ele falou: pois o menininho é aquele ali, e apontou para o menininho que era o filho do pastor, falou assim: por favor, vem aqui. Aí vem aquele menininho todo sorridente novamente, e aí ele falou assim: por causa desse menininho, que levou um folhetim que falava para mim, uma palavra, que não era para eu me preocupar com o dia a dia, com as coisas do dia, mas que tinha um homem chamado Jesus, que ele nos dava uma tranquilidade, e somente ele trazia uma grande paz. E eu, por ter perdido a minha família, não tinha mais paz. Todos os dias, quando eu acordava, eu não tinha paz. Mas esse menininho tirou um tempinho que ele tinha para ir até a mim. E se esse menininho não tivesse ido até a minha casa, naquele dia eu tinha me enforcado. Olha a importância das nossas vidas para a vida de alguém. Queridos, às vezes nós podemos salvar vidas, conforme esse menininho. O pai dele não queria que ele saísse, porque estava chovendo. Mas o menininho sentiu no coração o desejo, a vontade de levar aquele folhetim naquele dia chuvoso, tempo fechado, naquela casa que ele viu aquela luz, porque Deus falou com ele que era para fazer. E quantas das vezes Deus fala ao seu coração, quando você está caminhando na rua, seu coração arde, Deus fala assim: fala para aquele mendigo que está jogado ali no chão, do meu amor para ele. Mas muitas das vezes vocês passam, e aqueles mendigos são como invisíveis. Quantas das vezes nós passamos ali no centro de Campos, e eles se tornam invisíveis? Quantas das vezes Deus toca no seu coração para falar, às vezes, com o irmão que está do seu lado, dentro da igreja, que muitas das vezes, quantos irmãos vêm aqui para ouvir uma palavra de Deus, porque ele está triste, e necessita de uma simples palavra, ou de um simples abraço, e você do lado da pessoa, muitas das vezes você não dá bom dia, não dá boa tarde, não dá boa noite, não fala nada com esse irmão que está do seu lado. E esse irmão simplesmente precisava de um sorriso seu. Mas você foi incapaz de dar um sorriso. Você foi incapaz de falar de uma palavra de Jesus para ele. Queridos, nós temos que ser transformadores. Nós temos que fazer a diferença, porque nós somos hoje o povo escolhido de Deus. E como povo escolhido, nós não devemos ficar com as nossas bocas fechadas. Quantos de nós hoje podemos sair daqui, voltar para os nossos lares, ou sair daqui para o shopping, e o seu alimento estará para você comer? E quantos estão lá fora que não tem nesse alimento aqui, Porque esse aqui é o principal alimento, conforme o pastor falou aqui de manhã. Bíblia com B maiúsculo. Quantas das vezes vocês têm oportunidade, mas vocês não abrem a boca de vocês? E Jesus vai cobrar. Quando ele vier, ele vai cobrar. De cada um de nós. Ele vai falar assim: lembra quando eu toquei no seu coração para falar e você não falou? Lembra quando alguém te convidou para trabalhar no ministério e você negou? Jesus vai cobrar todas essas coisas. Amém? Queria que vocês agora falassem assim: Deus resiste aos soberbos. O pessoal está com fome mesmo, né? Eu sei que não almoçou ainda, né? Olha, agora é para Deus. Fala assim, Deus resiste aos soberbos. Isso aí, criançada, agora ficou mais bonito. Queridos, Deus resiste aos soberbos. Deus resistiu a Naamã. Naamã pensou, queridos, que Deus ia fazer assim: eu sou o general, vou chegar lá em Israel, como general, o profeta vai sair da casa dele, vai levantar as mãos para o alto e vai falar: Deus, aqui está Naamã, o general, o grande general da Síria, ele veio aqui, e nós estamos recebendo esse homem que tem grande poder, grande influência com o rei da Síria, e tal. Não, querido, o profeta nem o recebeu na casa dele. O profeta mandou o seu auxiliar e falou assim para ele: vai lá, fala para Naamã que entre no rio e abaixe 7 vezes,
Fala isso lá para ele. Nem o recebeu. Sabe por quê? Porque Naamã, homem soberbo, porque ele era o general, porque ele era o tal. Eu sou o cara, eu sou o general. O rei mandou uma carta para o seu rei: você tem que me tratar assim, assado. Olha aqui as minhas riquezas que eu trouxe nos cavalos para mostrar para vocês. Deus não precisa de nada disso, irmãos. De nada disso. Deus precisa simplesmente que você tenha o coração e a vontade de levar e pregar o evangelho dele. Só isso que Deus quer de cada um de nós. E Deus quebra os soberbos, Ele derruba os soberbos, porque Deus não gosta dos soberbos. Por isso que o profeta nem foi lá para receber, simplesmente falou para ele: vá lá e fala para ele que desça no rio 7 vezes. E ele ficou indignado. Naamã ficou indignado. Que isso? O profeta não vai me receber? Sou o general, ele não sabe quem sou eu? Um homem de poder, o segundo no comando lá da Síria. Nós dominamos esse povo, nós estamos comandando esse povo. Não, o nosso Deus não é assim. Pois ele teve que ir lá no rio e obedecer o que o profeta falou. Você vai lá simplesmente, obedeça o que Deus está te falando. Mas quantas das vezes, irmãos, nós somos soberbos? Quantas das vezes você fala assim: eu sou salvo, aquele que está bebendo ali não é salvo não. Quantas das vezes você se acha tal: eu sou separado de Deus, eu sou escolhido, eu sou salvo, agora aquele povo ali, ó, não. Joga essa soberba fora, irmãos. Se nós somos salvos, não é por mim, porque eu não mereço nada, sou pecador, sou falho. Se eu sou salvo e se eu mereço ser salvo, foi porque Cristo se entregou para salvar a minha vida, para salvar cada um de vocês. Então, se algum de vocês tiver a soberba na sua vida, jogue isso fora, porque Deus não gosta disso. E as coisas que Deus não gosta nas nossas vidas, jogue isso fora. Isso não presta mais. Deus não quer saber dessas coisas. Deus quer saber simplesmente do seu coração limpo, de um coração puro, como o coração de uma menina. Quando Jesus falou para os discípulos que as crianças queriam chegar até Jesus, e os discípulos começaram a separar, tipo assim: não, deixa esse menino para lá e vai incomodar. O que Jesus fez? Deixem vir as minhas criancinhas, porque delas é o reino de Deus. Por que delas é o reino de Deus? Ele quis falar no sentido do coração puro que as crianças têm. E Ele quer que nós, como adultos, tenhamos esse coração puro conforme o dele. E que nós possamos parar de pensar em soberba, que eu sou melhor, que a minha religião é melhor. Eu vou falar que aquele cara é daquela religião tal? Eu não vou falar para ele não. Eu vou chegar até lá para falar com ele? Você está deixando de salvar mais uma alma com a sua soberba, se achando que você é melhor, que a minha religião é melhor. Eu sou batista e bate no peito. Gente, nós não temos que ser assim. Nós temos que ser humildes. Jesus era Deus, e mesmo sendo Deus, Ele veio, conforme o pastor falou, em forma de homem, para estar no meio de nós. Deixou a glória, veio estar no meio de nós. Maior humildade do que isso? Passar tudo que Jesus passou, aquele sofrimento todinho, por nós, por você, por mim, porque quem tinha que estar naquela cruz não era Jesus, era eu. Mas ele, com a humildade que ele teve, como Deus, olha só, se Jesus teve toda aquela humildade, por que eu tenho que ser soberbo, tenho que ser diferente? Eu sou melhor que alguém? Que nós possamos ter a humildade daquela menina missionária, a humildade de Jesus, e podermos sim fazer missões, levar a palavra para aqueles que precisam. Porque um dia eu estava lá fora, e se não tivesse pessoas que fossem jogar sementes para mim, conforme aquela parábola das sementes, eu demorei 38 anos da minha vida para aceitar Jesus, mas pessoas jogavam sementes para mim, conforme aquela palavra. Uma hora a semente caiu por onde caminho, outra hora a semente caiu entre as pedras, entre as rochas, outra hora caiu na areia, outra hora entre os espinhos. Queridos, mas quando aquela semente caiu em terra fértil, aquela semente começou a germinar, suas raízes começaram a se aprofundar, foi o mais fundo possível para buscar água, e começou a crescer uma planta forte, uma árvore, gerando frutos. Essa árvore que está gerando frutos está aqui na frente de vocês, porque um dia eu não dava fruto nenhum, eu era simplesmente um espinheiro, uma árvore que não dá nada, simplesmente machuca, porque eu estava no mundo, jogado, abandonado. Mas teve pessoas que foram jogando frutos, porque se não houvesse pessoas com pensamento de missões, com pensamento de levar a palavra,
hoje eu não estaria aqui. Hoje eu não estaria nem vivo. Nem vivo eu estaria. Então cada um de nós é responsável por aquelas vidas que estão lá fora. Nós temos quase 8 bilhões de habitantes na Terra. Está em 7 bilhões e 900 milhões mais ou menos hoje. Quase 8 bilhões nós estamos chegando. E nós temos os 2 maiores países mais populosos do mundo. Primeiro China e segundo Índia, onde tem a maior população do mundo, com religiões diferentes, com coisas que eles cultuam da forma errada, e que nós precisamos chegar naquele lugar. E missionários estão chegando, queridos. Missionários estão chegando. Nós estamos vendo que lá na China, eles estão matando muitos cristãos. E lá tem uma igreja, que a igreja cabe mais de 20 mil pessoas. Olha só, uma igreja que cabe mais de 20 mil pessoas dentro da China. Só que na China, como comunista, eles estão fazendo de tudo para acabar com os pastores. Foi aberto um período, mas agora a caça às bruxas, que eles falam que é uma caça às bruxas, nós para eles que somos as bruxas. Estão nos caçando os cristãos que estão levando a palavra para aquele lugar. Quantas partes do mundo cristãos estão indo para levar a palavra do Senhor e estão sendo mortos? Mas eles estão indo, não estão desistindo, assim como Cristo não desistiu de nós. Nós também temos que ser assim, não desistir desse evangelho, não desistir de levar a palavra àqueles que estão mortos, porque um dia estava morto, e se não levasse a palavra para mim, eu não estaria vivo hoje. Amém? Em quinto lugar, o Senhor opera o impossível. Fala, o Senhor opera o impossível. Queridos, a lepra naquele tempo não tinha cura. Naamã estava com lepra, doente, e ele fez o quê? Ele foi tentar o que era impossível. Ouviu aquela menina e falou assim: eu vou lá. Eu vou lá porque com o dinheiro que eu tenho, ninguém vai me curar. Mas vamos ver se esse Deus aí dessa menina, se ele tem realmente esse poder. Não custou nada para ele, né? Quantas das vezes, querido, vocês estão tristes, passando por lutas, e mesmo nós sabemos que nós temos um Deus maravilhoso, quando nós passamos por lutas, sabe o que nós fazemos? Muitas das vezes, nós deixamos Deus. Quantas das vezes você está passando por luta, por dificuldade, e você fala assim: ah, hoje eu não vou no culto não, eu estou muito mal, estou muito triste, estou passando por uma luta terrível, eu não vou lá hoje não. Por que você não vai vir, irmão? Pois se é aqui que Deus opera, se é aqui que Deus faz, se é aqui que há comunhão entre os irmãos, se é aqui que a palavra é proferida. O ministério de louvor estava louvando aqui, querido, meu coração estava ardendo. A voz daquela menina ali estava penetrando aqui, ó. Muitas das vezes, queridos, nós esquecemos de Deus. Teve fase na minha vida que eu ainda estava conhecendo a Deus. Eu era da segunda igreja Batista de Campos, pastor Heber Silva. Meu pastor de casais era o pastor Haroldo. Na célula que nós fomos aprendendo do Senhor, vocês verem o quão importante é a célula, o quão importante estar no culto. E os louvores falavam comigo assim de uma forma sobrenatural. Eu estava aqui, o Senhor falando, e eu voltei lá atrás. Sabe quando o pastor fala para vocês assim: queridos, nós temos que voltar ao primeiro amor, sabe? Eu voltei lá atrás, e lembrei do irmão Robertinho. O irmão Robertinho é um irmão lá que louva. E ele louvava, e quando ele louvava, o Senhor falava comigo de uma forma, só que eu ficava resistindo. Sabe quando você quer, o seu coração está ardendo para aceitar o Senhor, mas era a luta da carne contra o espírito. A carne estava assim: não vai não, não vai não. E o espírito assim, ardendo no coração: vai lá, aceita o Senhor. E eu, não a carne. Uma guerra entre a carne e o espírito. E como que é o seu nome, irmã? Luciana. O ministério de louvor aqui tocando tremendamente assim, as notas batendo assim, ó, que eu adoro louvor. As notas batendo assim, da guitarra, do contrabaixo, da bateria e daquela moça. Como é que é o nome daquela que toca o teclado? Ela já nos abençoou lá. Flávia?
Laura, que bênção é suas mãos com o teclado. Queridos, ela tocando também, louvando, e Deus falando tremendamente no meu coração. E eu voltei, vocês acreditam que eu voltei no dia? No dia que eu aceitei o Senhor, que eu não sei nem como eu levantei, que eu estava atrás com a minha esposa, eu só me lembro que quando falava, eu me levantei, não sei nem como, parece que eu fui flutuando, que eu não me lembro quando eu saí do lugar que eu estava, eu só me lembro que eu estava à frente, eu não me lembro, queridos, conforme eu fui andando, eu não me lembro, eu só me lembro que eu me levantei, e depois eu só me lembro quando eu estava à frente, quando eu me entreguei ao Senhor, e acabou, não me lembro, mas foi maravilhoso, e eu voltei. Sabe por quê, irmãos? Porque nós temos que voltar ao primeiro amor, nós temos que voltar, sabe por quê? Os dias estão sendo muito ruins, os dias estão sendo cruéis, tristes conosco, com a igreja de Cristo. Nós estamos sendo atacados de uma forma tão cruel, as famílias estão sendo tão atacadas. Eu estou falando isso, sabe por quê? Porque minha família está sendo muito atacada. Deus sabe o quanto eu estou passando, a luta que eu estou tendo, enorme. A minha luta está sendo cruel, triste, não estou tendo tempo para minha família. Eu estou confessando aos irmãos, porque a palavra do Senhor fala que tudo que ligares aqui na terra será ligado no céu. E eu estou ligando aqui o meu coração, aqui diretamente nessa igreja, para que Deus saiba que eu estou aqui por Ele. Eu estou aqui, sabe por quê? Porque o meu coração está ardendo. E eu confesso aos irmãos que eu estava com o pensamento de desistir da igreja lá. Porque eu estou passando lutas, irmãos. Muitas lutas. Eu estou confessando, sabe por quê? Porque a minha família está sofrendo tanto. Por falta de tempo. Eu estou me aplicando à igreja, estou me aplicando à família, estou me aplicando à faculdade, ao trabalho, que eu fui trocado de horário, estou orando no horário administrativo, o tempo está tão curto. Não sei o que está acontecendo, mas o inimigo tem me atacado tanto. Mas nós estamos orando, nós estamos clamando, nós estamos indo ao monte, a igreja tem orado. E eu confesso aos irmãos que eu tinha pensado em largar. Estava pensando, sinceramente. Eu estava pensando em conversar com o pastor Robson e falar para ele assim: pastor, me ajuda, arruma um outro pastor para assumir aqui, porque eu não estou dando conta, eu não estou aguentando. Mas conforme os louvores foi falando no meu coração aqui, eu comecei a chorar aqui na frente, e o Senhor falou no meu coração: não, meu filho, foi eu que te coloquei lá, se foi eu que te coloquei lá, eu vou te sustentar. Não desista, irmãos. Eu estou trazendo de coração para vocês, porque eu estava aqui, eu ia desistir, eu ia aqui no final falar com o pastor, ia chamar ele para falar com ele. Mas o Senhor falou no meu coração aqui nesse lugar, mais uma vez, eu venho aqui e Deus fala comigo de uma forma tremenda, através dos louvores. E o Senhor falou comigo, através dos louvores: não, sou eu é que vou cuidar de você. E você, conforme a homenagem foi feita, aquelas crianças vindo aqui, e eu fiquei olhando para o pastor ali, pastor Fred, simplesmente observando o seu filho e falando para ele. Queridos, não há amor maior que isso, de um filho para com o pai, ou de um pai para com o filho. Você não se emocionou, pastor? E eu fiquei observando a ele, eu fiquei assim, esse mesmo carinho que ele estava olhando para o filho dele ao falar com ele, eu me senti sentado ali, e Deus olhando para mim, falando assim: meu filho, sou eu quem cuido de você. Sou eu quem vai estar gerando a igreja, porque é eu que faço, é eu que conduzo. Então, queridos, muitas das vezes vocês vão passar por lutas, por dificuldades. Eu estou rasgando meu coração aqui, sabe por quê? Porque eu sinto um amor tão grande para essa igreja, enorme. Porque pessoas daqui foram lá e nos abraçaram de uma forma tremenda. Foi um amor incrível, foi um amor conforme daquela missionáriazinha que nós estamos falando aqui. Foi um amor sem igual. Quando a Sidneia deu o grito aqui: bom dia, irmãos! Eu assustei, Senhor. Acorda, tipo assim, acorda. Estou falando com vocês, é Deus falando conosco, acorda. Eu estou aqui, o Senhor está aqui no meio de nós, queridos. O Espírito Santo de Deus está passeando aqui no nosso meio, mas nós, muitas das vezes, nos esquecemos disso, que o Espírito Santo está passeando aqui, ó. Vocês não estão vendo, mas eu sinto arder no coração, e quando o coração arde, eu fico tão feliz. E o Espírito Santo de Deus habita nesse local, habita no coração de cada um de vocês.
Por isso nós jamais temos que desistir de missões, nós temos que jamais pensar que em meio a lutas e dificuldades eu vou deixar de ir à igreja. Pelo contrário, aí sim que você tem que buscar a Deus, aí sim que você tem que saber que tem um Deus por você, um Deus que vai cuidar de você. E eu sentado nessa cadeira onde é que está meu filho, Deus falou comigo assim: eu estou contigo e você não vai desistir. Mesmo em meio a lutas e dificuldades, eu estou contigo. Se ele curou Naamã, por que ele não vai cuidar de mim? Vocês entenderam isso? Vocês não estão sozinhos, irmãos. Não se sintam incapazes, não sintam vergonha de abrir suas bocas e falar do Evangelho de Cristo, de falar desse amor que Ele tem por nós. Quantas pessoas necessitam de vocês, de cada um de vocês, crianças, jovens, adultos, cada um de vocês é responsável por levar a palavra àqueles que estão lá fora. Missões, irmãos. Isso tem que estar aqui, no coração, conforme o coração daquela pequena missionária, que levou a palavra, mesmo passando por lutas, por dificuldades, sendo escrava de Naamã. Ela não pensou em nada de coisas ruins, simplesmente ela pensou: eu vou amar esse homem, eu vou falar para ele do nosso profeta, que Deus abençoa aquele profeta, e Deus vai abençoar a vida dele, e que Deus vai curá-lo. É isso que nós temos que pensar, esse pensamento, de saber que é um Deus que cuida de nós, um Deus que quer que cada um de nós saiamos, e que nós possamos levar essa palavra do Senhor àqueles que estão lá fora perdidos, amém? E finalizando, queridos, quero que vocês falem assim: somos todos missionários. Pois é, queridos, na história bíblica aqui que nós estamos considerando aqui, né? Essa é a primeira missionária de missões, conforme eu falei. Uma menina que saiu de Israel, foi para a Síria e foi falar do amor de Deus para aquele homem que estava doente, para Naamã. Aquele homem soberbo, cruel, pois ela não pensou em nada de coisas ruins. Ela simplesmente pensou em falar do Deus dela, daquele Deus que faz milagre, de um Deus que cura, de um Deus que pode transformar. Assim como cada um de nós foi transformado, como aceitou Jesus, nós temos que fazer isso com aqueles que estão lá fora. É lindo, irmãos, quando as pessoas estão aqui, o pastor prega e chega no final, ele fala do amor de Cristo e a pessoa levanta a mão assim para aceitar Jesus. É lindo. Não tem assim algo maior do que isso. É conforme o pastor estava falando aqui na IBD. O nosso propósito é formar discípulos. É fazer com que eles primeiro aceitem o Senhor e depois trabalhar para que eles também sejam discípulos e possam ir e levar o Evangelho. Esse é o propósito da nossa igreja, da tua igreja, da igreja de Cristo. Esse é o propósito de cada um de nós. E missões é para isso. Não sei se vocês sabem, mas missões faz com que o país cresça. A Inglaterra, no século XVIII, começou a mandar missionários para todo mundo. Se transformou numa grande potência. E foi para os Estados Unidos muitos. Depois dos Estados Unidos, também começou a mandar pessoas para missões, se transformou numa grande potência. E hoje, vocês sabem qual é o país que mais trabalha com missões? Sabem? O Brasil, queridos. O Brasil hoje é o maior país que mais envia missionários para o mundo. Somos nós. E tenho certeza que no nome de Jesus, o nosso país há de crescer. Porque o nosso Deus vai fazer isso, assim como Ele foi com todas as nações. Ele vai fazer com que nós cresçamos. Amém, queridos? Amém. Não sei quanto tempo que eu tenho, mas vou finalizar aqui agora. Eu queria falar, só para finalizar, de uma outra mulher. Queria falar de uma mulher que tinha nascido numa família. Vou fazer que nem Jesus. Jesus falava parábolas para que guardasse aquilo. Esse é um outro fato verdadeiro. Uma mulher que tinha nascido, uma menina nasceu, a família dela, todos os da família dela, eles nasceram mais claros, puxaram para o lado da mãe, e com os olhos azuis. E essa menina, ela foi a primeira a nascer, ela nasceu com os olhos castanhos, queridos. Então essa menina, da família Carmichael, era uma irlandesa, presbiteriana essa menina. E ela um dia, ela ouviu na EBD, o pastor falar para ela assim: o Senhor, Ele ouve as nossas orações, e Ele nos responde. E ela aprendeu isso na EBD. E essa menina, ao ouvir isso na EBD, isso é verdadeiro, depois vocês podem pesquisar a vida dela, que ela nasceu no ano de 1880 e poucos também, da família Carmichael, ela é presbiteriana. E essa jovem
ouvindo isso na IBD, que o pastor falou para ela, ela guardou aquilo e foi para casa, porque ela tinha mais irmãos, e todos da família dela tinham os olhos azuis. E ela foi, com toda a fé que ela tinha, foi no cantinho do quarto dela, queridos, e começou a orar. Falou: Deus, porque eu nasci com os olhos castanhos, sou a primeira, e todos os meus irmãos nasceram com os olhos azuis. Dá-me, Senhor, olhos azuis também. Eu quero ter meus olhos azuis, porque eu sou a diferente da família. Por que os meus olhos saíram castanhos e eu saí um pouco mais morena do que os meus irmãos? Foi a oração dessa menina. E essa menina, ela orou com tanta fé, irmão, mas com tanta fé, e com tanta certeza que ela tinha, mas nada daquilo aconteceu. Passaram-se os anos, queridos, essa jovem menina se transformou numa missionária. E ela primeiro foi fazer missões no Japão. Foi para o Japão, fez missões cerca de 10 meses, mas o coração dela estava ardendo pela Índia. E aí no início do século XIX, 1920, 1930, ela foi para a Índia. E chegando na Índia, ela começou trabalhando ali com missões, ela descobriu o que ela tinha que fazer. Na Índia, queridos, não sei se vocês sabem, na cultura da Índia, as crianças jovens, virgens, elas são entregues e sacrificadas para algum dos deuses deles, na Índia. E o trabalho dela, Deus tocou no coração dela para que ela comprasse aquelas jovens meninas para que não fossem sacrificadas. Então, o país dela mandava, conseguia juntar dinheiro e mandava para ela, e ela ia para lá, e ela era morena. Sabe o que ela fazia para estar no meio das indianas? Ela passava pó de café, ela fazia o café, pegava aquele pó de café e passava no rosto, ia passando, ela já tinha a pele meio morena e ela tinha os olhos castanhos. E vocês sabem que os indianos têm os olhos o quê? Castanhos. Então aquela menina, olha só como é que Deus faz. Aquela menina começou a salvar vidas. Ela pegava aquelas jovens meninas, ela comprava, ela podia acessar aquele meio onde tinha aquela venda de crianças, ela acessava aquilo, colocava roupa de indiana, pintava a cara meio, ficava meio escurecida, com os olhos castanhos, e entrava e comprava. Todas as vezes ela ia lá, comprava 2 meninas, comprava uma menina de acordo com aquilo que chegava para ela. E ela levava aquelas meninas para a casa onde ela ficava e falava do evangelho e do amor de Cristo para aquelas jovens crianças. E aí ela foi começando a cuidar de crianças. Era uma creche que cuidava de meninas indianas. E esse era o trabalho dela, queridos. E aí, ela ainda não tinha caído a ficha dela, do propósito da vida dela. E chegou para ela uma outra missionária, que chegou lá, só que a missionária tinha os olhos claros, azuis, totalmente clara. E ela falou assim para ela: como que eu vou acessar lá com meus olhos azuis? Como é que eu vou esconder meus olhos azuis? Não tinha lentes de contato naquele momento, queridos. Ela: como é que eu vou esconder? Vão olhar para os meus olhos claros e vão saber que eu não sou indiana. E falou para ela assim: olha só, Amy, como Deus trabalha. Você da sua família é que nasceu com os olhos castanhos, e Deus te trouxe aqui para fazer essa obra, porque você consegue acessar, mas eu não consigo, pelos meus olhos azuis. E aí que ela entendeu que Deus respondia as orações conforme ela tinha ouvido o pastor dela falar lá atrás, na EBD. Que o pastor falou para ela assim, ó: Deus ouve e responde às nossas orações. E aí naquele dia ela falou assim: verdadeiramente Deus ouve e responde às nossas orações. Porque um dia lá atrás eu queria ter os olhos azuis, eu orei quando criança, mas hoje Deus está me respondendo que eu não poderia. Ele me respondeu não. Muitas das vezes Deus vai falar não para vocês, irmãos, porque há um propósito muito maior em cima do que você quer. E o propósito daquela menina não era ter olhos azuis, era ter olhos castanhos, porque ela poderia acessar e comprar aquelas crianças e salvar aquelas crianças da morte. Vocês entenderam como é que missões salva vidas, que missões transforma? E é isso que nós temos que fazer. Nós temos que salvar vidas, preparar discípulos. Esse é o nosso trabalho. Amém? Deus abençoe a vida de vocês, queridos.